A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui para a última EBD sobre família do mês de maio. Mês de maio, como todos sabem, nós passamos na jornada de oração pelas famílias da Igreja Batista em Vila São Pedro. E chegamos agora no último dia, na nossa última EBD, falando também da família. Meus irmãos, hoje nós vamos estar compartilhando na EBD porque muitas famílias não são fortes. Nós vamos estar vendo alguns pontos identificados do porquê as famílias ficam enfraquecidas. Por que elas espiritualmente, elas vão às vezes até morrendo. Ou a gente tem um distanciamento grande de um ou de outro da família em relação às coisas de Deus. Hoje nós vamos estar vendo isso com bastante propriedade, baseado na vida de Moisés. Homem sábio, homem manso, homem segundo o coração de Deus, mas nós vamos ver que ele cometeu uma falha. Tudo muito humano, porque aquele que não tem falha, não é verdade, que atire a primeira pedra. Mas nós vamos identificar isso para que a gente não cometa. Então vamos estar usando a palavra para nos alertar, para nos ajudar na caminhada com a família. Vamos lá então? Porque muitas famílias não são fortes. Abra sua Bíblia lá em Êxodo 18, de 1 a 12. Diz assim que Jetro, sacerdote em Midian e sogro de Moisés, soube que de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel. Como o Senhor havia tirado Israel do Egito, Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira, e o outro chamava Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde ele estava acampado. Perto do monte de Deus, é onde ele tinha montado o acampamento. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os das mãos dos egípcios, e disse ele: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Veja só. Então esse texto é parte do texto que diz a questão de Moisés estar se dedicando às coisas de Deus,
está se dedicando ao chamado que Deus tinha na vida dele, está se dedicando em fazer com fidelidade tudo aquilo que Deus tinha dado para ele fazer, porque ele tinha que liderar 2.600.000 pessoas aproximadamente, e isso é nada menos do que as 7 cidades do ABC. Nós temos 2.800.000 pessoas no ABC. Então Moisés tinha debaixo do seu cuidado 2.600.000 pessoas. Moisés estava realmente cansado e ficando doido, porque ele tinha que cuidar de várias situações de cada núcleo familiar, de vários momentos de cada núcleo familiar. Ele tinha que se preocupar com todos os detalhes. Coisas simples, coisas nem tão simples assim e coisas mais graves. E a Bíblia, ela é um livro repleto de histórias. Histórias de pessoas, de povos e de muitas famílias. Porém, o que a gente olha é que nenhuma das famílias são perfeitas. Com os seus erros e acertos, as famílias bíblicas têm muito a nos ensinar. E a história ela se repete. Moisés foi chamado por Deus para tirar esse povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés sai com esse povo, a grande força trabalhadora do Egito, pessoal que punha a mão na massa, eram os israelitas. E Deus chama Moisés para tirar esse povo de lá. Até aquele momento, a tarefa para liderar os israelitas estava se tornando uma missão quase que impossível de ser executada. As pessoas eram teimosas, elas eram ingratas, queixavam-se de tudo, tinham um coração duro. Quando algo dava errado, culpava Moisés. Se tinham fome, Moisés era o causador. Se estavam tristes e cansadas, Moisés era o responsável. Se Deus deixava de fazer algo, Moisés não estava cumprindo com a sua função. Quantos e quantos problemas Moisés tinha que administrar naquele momento. Dentro de todo esse conflito estava a família de Moisés, que inclusive é citada somente nesse texto. E desgastado e com uma longa viagem pela frente, Moisés teve que enviar a sua esposa Zípora e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, para ficar com seu sogro Jetro. Foi um momento muito difícil, imagino eu, para esta família, e com base nos seus erros, precisamos aprender para não cometê-los. Vamos ver alguns sintomas que impedem que as famílias sejam fortes. Veja só, o primeiro sintoma é esse, olha, o excesso de compromisso e atividade. A gente vai se enfiando em compromissos e atividades sem, na verdade, perceber que estamos deixando a nossa família de lado muitas vezes. Muitas famílias, como a de Moisés, passam por momentos dessa turbulência, que é claro que poderia ser evitado. Às vezes o excesso de trabalho, o excesso de estudo, motivados pelo materialismo e pelo consumismo, faz com que a gente coloque a família de lado. Outras vezes são as agendas cheias de eventos, pesadas. Afinal de contas, tenho alguns compromissos, eu não posso deixar de lado. Isso implica muitas vezes em finanças, implica muitas vezes em situações. E família nasceu no coração de Deus e nós temos que ter isso em primeiro lugar. Moisés não conseguia dar conta da demanda de trabalho. A prova disso foi o conselho que recebeu logo na sequência do texto que a gente leu. Reparem na seguinte exortação que Jetro faz para Moisés. Olha só. Ele fala assim, lá no versos 17 e 18. O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. E ele continua. Moisés então ouviu e escolheu representantes do povo. Moisés ele ouviu tudo que Jetro começou a falar para ele. E Jetro começou a mostrar para ele como que ele deveria dividir as tarefas e por quem. Então pediu para estabelecer líderes que tinham um perfil para liderar 1.000,
líderes que tinham perfil para liderar 100, líderes que tinham perfil para liderar 50, líderes com perfil para liderar 10. Veja a diferença que foi estabelecida no processo de liderança. Moisés tinha que ver quem que tinha capacidade para poder estar liberando um número grande. E quem tinha capacidade para liderar um número pequeno. E ele então ficaria com as coisas mais difíceis. Ele ficaria para dar um veredito nas coisas muito mais íntimas, mais difíceis, das quais eles não poderiam resolver. Moisés ouviu o conselho, ouviu e escolheu representantes do povo. Disse mais Jetro: eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. Isso tornará mais leve o seu fardo. Se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades. E todo este povo voltará para casa satisfeito. Por quê? Porque além de tudo, de Moisés estar se esgotando e se desdobrando, o povo ainda estava insatisfeito. O povo ainda estava completamente reclamão e acusando Moisés de um monte de coisa. Jetro usou de muita sabedoria com o conselho que deu ao seu genro. Ele estava preocupado com o casamento da sua filha e com seus 2 netos. Essa que é a verdade. Estava preocupado com eles. Será que você atualmente não está esgotado demais e perdendo a batalha dentro da sua própria casa, da sua própria família? Pare e pense um pouquinho. Não seria prudente, de repente, reavaliar todas as coisas e investir na qualidade de vida com a sua família? Aproveitando este momento que nós estamos vivendo hoje, onde estamos todos dentro de casa, não seria importante a gente valorizar a união, a unidade, a presença da família? Aceite o conselho da palavra de Deus. Se precisar, busque apoio, compartilhe, peça ajuda, descanse, não se sinta culpado em estar descansando. Não fique preocupado demais. As coisas vão se resolver. Aproveite a sua família, deixe a sua família aproveitar da sua presença. Segundo sintoma que impede que as famílias sejam fortes é o distanciamento familiar. Moisés foi obrigado a deixar sua esposa e filhos na casa do sogro. Ao fazer isso, ele correu sério risco de distanciar-se ainda mais da sua família. Perdeu de vista, está longe. E ainda bem que Jetro foi sábio e percebeu que aquela atitude estava errada. A família não se dividiu, graças a Deus. Hoje em dia, quantos maridos se distanciam aos poucos de suas esposas e vice-versa? E muitos alegam que é por causa do trabalho, outros por causa do estudo, outros por causa dos afazeres. Não podem ficar para depois as coisas que precisam fazer, mas esquecem do cônjuge, esquecem dos filhos, esquecem que o cônjuge, na linha de prioridade, vem só abaixo do relacionamento com Deus. Quando o distanciamento acontece, a relação ela é esfriada e as brechas são abertas para o inimigo agir. Conheço muitos casais que foram aos poucos se separando e o divórcio bateu na porta. E esses que eu estou citando genericamente, todos são cristãos. Marido e mulher são uma só carne, possuem uma aliança a 3 que precisa ser preservada. Deus, marido e esposa, essa é a aliança. Quantos pais se afastam dos seus filhos, apesar de morarem na mesma casa?
E quando percebe, já perderam para as más companhias, ou para as drogas, ou o amor não é exercido mais. Quantos filhos se distanciam da vida familiar na ideia que os pais não os entendem? E quando cai em si, conclui que perderam a oportunidade de amar e ser amado. E em muitos casos, não dá mais tempo para que os pais possam curtir os filhos ou os filhos curtir os pais, porque muitos não existem mais. O filho pródigo, ele é um exemplo claro disso. Mas Deus deu a ele uma oportunidade de cair em si e voltar para o seu pai. Nem todos têm essa oportunidade. Você pode ver a história dele lá em Lucas 15, de 11 a 24. Nós não vamos ler, é para que você possa ler e ver essa história, né? Por quê? Porque esse rapaz, ele desejou, na verdade, o que era dele. E na verdade nada era dele, porque o pai estava vivo. O pai não tinha que dividir nada com ele, porque tudo era do pai. Herança só se dá pelo testamento, depois que a pessoa partiu. E o filho exigiu a parte dele, o pai deu. E ele gastou tudo. E ele foi, na verdade, ter que pedir emprego para cuidar de porcos. E ele não podia comer nem a comida dos porcos. Então começou a passar muita fome. Porque se abateu naquela época uma grande crise. Uma grande crise. E ele se lembrava então que na casa do pai dele não faltava absolutamente nada. E que os funcionários do pai tinham muita fartura. E ele desejou voltar para o pai. E ele então volta para o pai. E o pai o recebe de braços abertos. O beija, põe um anel no dedo dele, dá uma túnica nova para ele, faz uma festa para ele. Porque diz que o filho que se perdera voltou para o lar. Deus deu essa oportunidade. Terceiro, a dependência dos pais. É outro sinal que impede a família de alcançar vitória e ser forte. É a dificuldade de cortar os laços maternos e os laços paternos. Isso é muito comum. É o chamado cordão umbilical, que não foi cortado. Zípora precisou voltar para a casa do pai. A Bíblia nos ensina a deixar pai e mãe. Em Gênesis 2:24 diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Palavra de Deus. É óbvio que há situações bastante específicas, e elas precisam ser tratadas como exceção e não como regra. Há muitos casais que se casam, mas continuam mantendo os mesmos vínculos na vida da vida de solteiro, tanto com os pais como com os amigos. Isso está errado. A Bíblia diz que esse deixar pai e mãe, ele é geográfico. Deixará, sairá do mesmo lugar onde está pai e mãe e vai se unir com a sua mulher. O relacionamento conjugal e familiar requer uma nova postura, um amadurecimento, investimento. O casal precisa viver como casados e lutar para a construção do novo lar. Se você é casado, casada, como está essa área no seu casamento? Pare e pense por um instantinho também. Se você é solteiro, solteira, ou divorciado, divorciada, como está a relação com seus pais? O cordão já foi cortado? Pense. Quarto sintoma que impede que as famílias sejam fortes: o não cumprimento dos papéis. Jetro foi com a filha e netos encontrar Moisés no deserto.
onde estavam acampados. Moisés, sem perceber, transferiu o cuidado da família para o sogro. Por um período longo até. Moisés negligenciou seu papel de esposo, seu papel de pai, e inverteu, passando para Jetro. Os deveres conjugais dos pais e dos filhos estão claramente definidos na palavra de Deus. Ninguém precisa se omitir e deixar de ler e praticar os deveres conjugais destacados por Paulo. Veja só, vejamos. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido. Qual que é o modelo? Como se sujeitando ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo ao seu marido. Inversão dos papéis, o não cumprimento dos papéis. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Também é outro modelo. Como é que os maridos têm que amar as suas esposas como Cristo amou a igreja? Uma pergunta no meio do texto. Cristo amou uma igreja obediente? Uma igreja cumpridora do seu papel? Então, o modelo é como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Continuando, quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Efésios 5, 22 e 23. Mas não para aí. A questão do não cumprimento dos papéis. Veja só, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Precisamos não inverter os papéis. Precisamos estabelecer os papéis de acordo com o que a Bíblia nos orienta. A Bíblia é a palavra de Deus, a autêntica palavra de Deus. Amém? Quero concluir esta aula com vocês da seguinte maneira. Ultimamente as famílias estão enfrentando derrotas, estão muito enfraquecidas. Faça uma verificação cuidadosa dos sintomas que impedem a sua família de ser forte. Moisés estava liderando o povo de Deus e, ao mesmo tempo, estava deixando de pastorear e cuidar da sua própria família. Não justifica. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Que mesmo com tudo, não justifica. Quantos líderes cristãos estão cometendo este mesmo erro e, ao expor em sua casa, fragilizam a relação familiar? Finalmente, Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo como ele havia sugerido. Está lá no verso 24.
vale a pena seguir o conselho dos mais experientes. O último versículo do capítulo informa que Moisés e Jetro se despediram e este voltou para a sua terra. Jetro não ficou lá com ele. Jetro veio, o instruiu, deu para ele exemplos claros e voltou para a sua casa. Com certeza voltou sozinho, pois Zípora e seus filhos acompanharam Moisés. A família se uniu novamente, graças a Deus. Não permita que nada impeça sua família de ser forte, pois família forte, igreja forte. Meu irmão, minha irmã, encerramos aqui esse período de oração pelas famílias. Mas não deixe a sua família de lado. Não deixe de estar junto com a sua família. Não deixe de orar pela sua família. Não deixe de estar conduzindo a sua família dia após dia. Faça o que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem a resposta para todas as situações que nós estejamos envolvidos, sobretudo com relação à família. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Nós nos encontramos logo mais, às 19 horas, para o nosso culto de fé, esperança e amor. E lembre-se, hoje nós temos a primeira ceia por vídeo, tá? Então reúna a sua família para que nós possamos hoje cearmos na presença do Senhor por vídeo. Eu brinco dizendo que é a nossa primeira teleceia, mas é para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Até daqui a pouco. Deus abençoe.